Bom, nós estamos chegando à parte final aí da introdução da leitura do Lapojade, né? A gente espera terminar hoje, não sei, vamos ver o que vai acontecer. O motivo que eu estou sem camisa é proposital, é assim que eu vivo, né? Eu sou surfista, eu trabalho com o ensino do kitesurf, estou sempre na praia e ao mesmo tempo eu estou querendo tirar a filosofia das salas de aula, dos escritórios, dessa formalidade, dessa hierarquia onde ela está situada. Eu estava vendo ontem ou anteontem um vídeo, eu estava procurando um grupo de filosofia no Facebook para poder postar essa leitura que eu estou fazendo do Deleuze, os movimentos aberrantes. E aí acabei encontrando o anti-estruturalismo no anti-édipo, um podcast com dois mestrandos, dois jovens que já devem ser mestres hoje em dia, onde a gente encontra o Deleuze colocado nas universidades, colocado na academia. Seria isso uma ciência do Deleuze, uma cientificidade do Deleuze, como colocada por outra pessoa que eu acompanho muito, que eu tenho um contato diário, que é o François Zolbarichvili, o qual eu pretendo também fazer uma leitura, talvez não com a minha figura feia aqui, já com imagens, com arte, que é todo o objetivo. Ao fazer ou visualizar esse vídeo, esse podcast, fiquei bastante constrangido. Eu nem postei o meu videozinho, tentando explicar o que é o trabalho do Deleuze. Eu achei tão lento, tão inferior, mas depois eu fui fazer a minha jardinagem no dia seguinte. Para isso eu costumo mascar uma coisa que a maioria das pessoas preferem fumar. E estava lá que nem o Nietzsche quando ele passeava lá às margens do lago Silva Plana, não querendo me comparar com ele, é claro. Aí os pensamentos surgem, né? As ideias acontecem e eu comecei a pensar, mas na verdade você não está querendo fazer o trabalho de professores de filosofia, sejam eles da academia ou os excelentes professores que trabalham com cursos livres, os quais eu citei no meu primeiro vídeo. Não se trata disso, se trata de uma coisa muito mais importante, de mostrar que um cara sem camisa, um cara que vive na praia, que mal e mal conseguiu terminar o segundo grau, mas conseguiu, que está hoje em dia aos 61 anos, ainda como graduando de História, que a filosofia é pra gente. Talvez seja como o Glauber queria, um cinema para o povo, né? É isso, mostrar que não é algo para se ficar como esses dois rapazes, né, fizeram, discutindo interminavelmente, colocando o Deleuze e o Guattari em lugares onde seus orientadores acham que eles devem estar, trabalhando como se fosse apenas mais uma filosofia, algo menor, algo extremamente criticável. Não, nós não estamos nem aí para o grau de sofisticação de Hegel. É necessário estudar Hegel a fundo, é necessário estudar a psicanálise a fundo para ser um Guattari, para ser um Deleuze. Eles não estão de brincadeira, não. Foda-se o que o Adorno acha do Hegel, com todo respeito, mas é exatamente daí que a gente está querendo sair. Tá? Olha só o que o Zolbarichvili fala sobre isso. As normas universitárias doravante em uso fazem com que Deleuze apareça como um eclético suave, de uma espécie talvez digna de memória, como é toda a espécie ao olhar do erudito, mas felizmente extinta. É isso que vocês querem, né? Vocês querem a extinção dessa obra para poderem continuar com os seus embates, com as suas hierarquias, com suas discussões infrutíferas,
que fazem apenas isso aqui, ó. Já é difícil, estou continuando nos Alvaritvelli, tá? Já é difícil compreender o que alguém diz. Discutir é um exercício narcísico em que cada um, na sua vez, se exibe e logo em seguida já não se sabe do que se fala. É isso, tá? Então aí, vocês que estão lidando com o Deleuze, tá? Nas academias, eles têm que entender que não é dando esse show que a gente vai mostrar o quanto a gente entendeu o Deleuze. O Deleuze é uma forma de sentir, o Guattari também. Tá? Quanto mais você mudar a sua sensibilidade, maior será o seu grau de entendimento de Deleuze. Quanto mais você mudar o seu modo de vida, maior será o grau de entendimento que você tem de Deleuze, tá? Outro livro que eu vou estar abordando, Deleuze, Nietzsche e a filosofia, tá? Esse aqui vai ser importante em termos esquizoanalíticos para começar a trabalhar em cima de nós mesmos. Como o Fugante diz, a esquizoanálise ela é primeiro feita em nós mesmos, tá? Esse aqui é o livro que eu falei que eu escrevi ano passado, Vida de Surfista, o surf pensado como um modo de vida. Ele está lá no Kindle Unlimited, tá? Para quem quiser dar uma lida, tem esse pacote gratuitamente. Também tenho ele impresso lá na Amazon para quem se interessar, ou então entre em contato comigo, tem aqui em casa, vai ter na minha lojinha, eu não estou preocupado, eu mandei fazer 100 cópias, já vendi 50, não se trata disso, tá? Então, eu queria até falar mais, porque é fundamental entender que se trata de um modo de vida, né? O que o surf me deu antes de conhecer Deleuze, com a sua contracultura, foi um modo de vida, foi uma maneira de ver que não fosse programada pelos aparelhos de captura de estado, pelas axiomáticas do capitalismo. O surf nos dá isso, os surfistas não sabem isso. São raros, muitos vivem isso sem saber, né? E são raros os que sabem. E existem diversos modos de vida que podem oferecer, talvez não uma resistência, mas uma alternativa real para isso que a ordem dominante aí dos nossos dias nos impõe. Eu vou partir para a leitura, eu tinha mais coisas que eu queria falar, mas com certeza elas podem aparecer aí durante a leitura. Então, vamos ver se a gente consegue finalizar. Estou na página 20, tá, gente? Essa primeira dificuldade, que era a quid fact que nós conversamos na última aula, implica, questão de fato, né, traduzindo, implica evidentemente outra, segundo a ordem das tarefas kantianas. Aí, eles dão uma importância ao Kant, apesar de ser um adversário, porque ele se preocupa com essa fundamentação do pensamento, pelo menos eu acredito nisso. E Deleuze, de uma certa forma, ele fundamentou muito bem aquilo que ele apresenta, e é sobre isso que nós vamos estar conversando agora. Desculpem os erros de português. Como determinar a legitimidade filosófica de tais movimentos, não apenas na medida em que teriam seu lugar num sistema qualquer, mas na medida em que nele devem desempenhar um papel constitutivo. Como podem tais movimentos pretender exercer tal função? Com que direito? Sobre o que se fundamenta sua legitimidade? Pode-se, é claro, afirmar que tudo procede dos movimentos aberrantes, que só eles atestam uma potência genética autêntica. Pode-se invocar Leibniz, Nietzsche ou Bergson, que já ressaltam tais movimentos. Deleuze via neles a assinatura dos filósofos, a dobra levada ao infinito, o eterno retorno e os fluxos coexistentes da duração.
e se esforçava para estabelecer a cada vez sua lógica singular. Pode-se também dizer que esses movimentos não têm nada de arbitrário ou acidental, que pelo contrário são necessários, forçados, e por isso mesmo são absolutamente os primeiros, absolutamente constitutivos. Pode-se até afirmar que todos os movimentos regulares estão em segundo lugar, são derivados, inclusive aqueles que obedecem às leis da natureza. Pode-se ainda dizer que a natureza, em seu fundo, é pura aberração e que as participações, as núpcias antinatureza, são a verdadeira natureza que atravessa os reinos. Espera aí, Lupita. Então, mas com que direito? Sobre o que se fundam tais afirmações? Como elas são possíveis? Ou melhor, o que as torna necessárias? Quid juris? De onde tiram sua legitimidade, se é que tem alguma? Então, nesse parágrafo, ele está apresentando essa segunda dificuldade, que vai ser como legitimar, com que direito? Pode-se muita coisa, ele deu vários exemplos de afirmações, né? E, inclusive, a gente vai ver que a filosofia do Deleuze não trabalha com postulados, né? Ele vai mostrar justamente como que se fundamenta aquilo que ele está querendo expressar. E para isso, essa questão trabalha em conjunto com a questão do fato. Tá? Vamos continuar, porque vem um terceiro problema para a gente finalizar essa introdução e já partir para a leitura do livro. Daí decorre um terceiro tipo de problema relativo aos movimentos aberrantes, que concerne diretamente a seu vínculo com a vida, de um ponto de vista tanto ético quanto político. Não mais quid facti, questão de fato, nem quid juris, questão de direito, mas sim quid vitae, questão de vida. Com efeito, não existiria um perigo real inerente aos movimentos aberrantes? Se a cada vez é preciso conduzir-se aos limites do que podemos, não corremos o risco de sermos levados para além dos limites e de sucumbirmos? Como os movimentos aberrantes não se confundiriam com um processo de autodestruição? Acaso o excesso que exprimem não corre o risco de nos destruir, corpo e alma? A experimentação vital é quando uma tentativa qualquer lhe apanha, toma conta de você, instaurando cada vez mais conexões, lhe abrindo a conexões. Tal experimentação pode comportar uma espécie de autodestruição, pode passar por produtos que a acompanham ou aguçam, fumo, álcool, drogas. Ela não é suicida, desde que o fluxo destruidor não se assente sobre si mesmo, mas sirva para a conjugação de outros fluxos. Era aquilo sobre o que eu estava falando, sobre mascar alguma coisa, né? Sejam quais forem os riscos. Em contrapartida, ocorre a empresa suicida quando tudo está assentado sobre um único fluxo. Meu trago, minha sessão, meu corpo. É o contrário das conexões, é a desconexão organizada. Ao lado dos combates contra os outros e do combate entre si, não haveria ainda uma outra guerra? Salvo se ela for o estranho efeito de tais combates, uma forma de autodestruição imanente aos movimentos aberrantes? E o que foi que aconteceu exatamente? Eles não tentaram nada de especial que estivesse acima de suas forças. No entanto, despertaram como se saíssem de uma batalha grande demais para eles. E o corpo quebrado, os músculos pisados, a alma morta. Bom, isso aqui está entre aspas. Combate duvidoso, no qual as forças vitais fraquejam, se esgotam, voltam-se contra elas próprias, no qual não se é capaz de fazer mais nada, desolado, desesperado, um fuzil na mão
e os alvos abatidos, segundo a formulação de Fitzgerald. Fitzgerald é um escritor americano, também muito citado por Deleuze. Eu vou continuar para que a gente consiga esclarecer isso com mais leitura, mas essas três problemas ou dificuldades vão permear esse livro, vão permear a obra do Deleuze, vai estar se remetendo sempre a eles na medida em que a gente abordar os movimentos aberrantes em diferentes objetos, em diferentes épocas, em diferentes espaços-tempo, conforme esse livro vai nos mostrar. Parece que tudo está estranhamente imbricado. Ao lado da repetição que salva, há a repetição que mata ou destrói, como as pulsões que arrastam para uma irreversível engrenagem mortífera, os personagens de Zola ou os personagens naturalistas de von Stroheim, Buñuel e Nicholas Ray. São cineastas, tá aqui, Zola o escritor, os outros três cineastas. É um perigo análogo ao que surge quando Deleuze e Guattari descrevem o movimento aberrante das linhas de fuga. Isso aqui explica o fascismo, tá? Como linha de fuga, como movimento autossuicidário, muito mal compreendido pela maioria dos intelectuais que acreditam que se restringe ao fascismo histórico ou ao fascismo enquanto um regime político. Ele é, antes de tudo, uma vontade de negar a vida, uma relação de forças, uma linha de fuga autodestrutiva. Entender Deleuze é entender o fascismo de uma forma que é capaz de finalmente extirpá-lo de nossas vidas. Porque esse retorno incessante do fascismo é uma incapacidade humana, uma confusão humana de entendê-lo para finalmente eliminá-lo. Parece que tudo está estranhamente... isso aqui eu já li, peraí. É um perigo análogo ao que ressurge quando Deleuze e Guattari descrevem o movimento aberrante das linhas de fuga. Elas próprias desprendem um estranho desespero, como que um odor de morte e de imolação, como que um estado de guerra do qual se sai destroçado. Mais adiante, eles esclarecem: porque a linha de fuga é uma guerra na qual há tanto risco de se sair desfeito, destruído, depois de se ter destruído tudo o que se podia. Pergunta que Deleuze e Guattari fazem. Os movimentos aberrantes ameaçam a vida tanto quanto libertam suas potências. O vitalismo de Deleuze é mais perturbador, mais indeciso do que às vezes se afirma a seu respeito. Encontramos a afirmação disso no fato de que seus textos mais vitalistas são ao mesmo tempo sempre textos dedicados à morte, ao que a vida faz morrer em nós para liberar suas potências, e os perigos que essa morte faz correr. Tudo se passa como se o que houvesse de mais intensamente vital fosse insuportável, ou pelo menos se desse em condições tais que, de todo modo, seria preciso passar por mortes que nos desorganizam, que de fato nos, entre aspas, desorganicizam. É que em Deleuze a vida não se limita a produzir organismos, nem assume invariavelmente uma forma orgânica. Pelo contrário, os movimentos aberrantes atestam uma vida inorgânica que atravessa os organismos e ameaça a sua integridade. Uma vida tão indiferente aos corpos que atravessa quanto aos sujeitos que transtornam. Chega-se ao ponto em que a vida se torna grande demais para mim, jogando por toda parte suas singularidades, sem relação comigo. Isso está entre aspas 34, é lógica do sentido, em que ela leva o sujeito a experimentações no limite do insuportável. Então essa vida inorgânica tem a ver com o corpo sem órgãos. Melhor a gente deixar isso mais para frente, vamos seguir lendo, terminar essa introdução aqui
ainda vivos para poder entrar no livro. Deleuze via no pensamento de Foucault um vitalismo sobre fundo de mortalismo, mas talvez a fórmula convenha inicialmente a Deleuze, de tanto que a morte está presente nele como aquilo que confere ao movimento seu caráter aberrante. 2 pontos. Com efeito, é o instinto de morte que define o movimento forçado, que percorre diferença e repetição. Trata-se de um movimento de grande amplitude, que faz morrer tudo o que é necessário para as potências da vida, ao mesmo tempo em que essas mortes interiores sempre correm o risco de nos levar a um projeto mortífero ou suicida. É preciso se desfazer da ideia segundo a qual Deleuze teria sempre cantado a afirmação alegre das potências da vida. Alguns anos atrás tinha um pessoal que eu acompanho no Facebook cantando essa afirmação alegre. Eu dei uma durazinha. Espero que tenham lido já esse livro aqui, tenham se familiarizado mais com esse tema e esse problema. Não é ele quem escreve que os filósofos sentem estranhas afinidades com a morte, que passaram pela morte e acreditam também que, embora mortos, continuam a viver, mas com muito frio, cansaço e precaução? O filósofo é alguém que pensa ter retornado dos mortos, com razão ou sem ela, e que retorna aos mortos com toda a razão? Uma pergunta. Isso não supõe nenhum gosto, nenhum fascínio pela morte, mas sim a percepção da vida como coextensiva à morte, e aos mortos pelos quais ela e aos mortos talvez seja e às mortes talvez seja um erro de tradução ou de digitação, tá? Pelos quais ela nos faz passar. Se é preciso tornar a morte aberrante, esquizofrenizar a morte, como diz o Anti-Édipo, é porque ela é a instância silenciosa que, por sua vez, torna a vida aberrante, esquizofreniza-a. Daí seu caráter coextensivo. Os movimentos aberrantes que nos arrancam de nós mesmos, segundo um termo que retorna com frequência em Deleuze. Há algo forte demais na vida, intenso demais, que só podemos viver no limite de nós mesmos. É como um risco que faz com que já não nos atenhamos mais à nossa vida, no que ela tem de pessoal, mas ao impessoal que ela permite atingir, ver, criar, sentir através dela. A vida só passa a valer na ponta dela própria. Quid vitae. Então toda essa complexidade aí é para explicar a importância dessa questão, dessa dificuldade relacionada à vida que nós vamos encontrar ao entrar em contato com os movimentos aberrantes com a obra de Deleuze e Guattari. Tal combate que se trava em nós é inseparável de um combate travado contra as potências externas que nos atravessam e nos submetem. 37 está em Pourparlers, já falei que meu francês não presta. Eu acho que é o Conversações, né? A tradução disso é um livro também muito interessante para quem quer entrar na obra do Deleuze. Eu acho que é mais tranquilo de se ler, dá para a gente não ter um choque tão grande como o qual a gente tem ao entrar em contato com o primeiro capítulo do Anti-Édipo, por exemplo. Tal combate que se trava em nós é inseparável de um combate travado contra as potências externas que nos atravessam e nos submetem. Ele faz parte de uma máquina de guerra positiva, ativa, na qual somos capturados. Pensar para Deleuze sempre foi concebido como um ato guerreiro. Politicamente, historicamente, socialmente, os movimentos aberrantes sempre são máquinas de guerra. Que interessante, né? Nesses 3 lugares a gente vai encontrar eles como máquinas de guerra. Quer dizer, uma linha já aí de caminho para a gente, de entendimento. Agenciamentos guerreiros. Como atestam os nômades, os trabalhadores itinerantes, os sábios e os artistas, ao longo da história universal.
em virtude dos novos tipos de espaço-tempo que criam. Criar novos espaços-tempos, né? Os artistas, eu coloco aí também os surfistas. E tem outras tipologias que podem se encaixar aí, não é todo mundo não. No meu livro, Vida de Surfista, eu faço uma distinção entre o modo de vida do surfista que com 79, 83 anos estão dentro da água surfando e do jogador de futebol que vira aquele baixa na televisão. Eles abandonam a atividade deles, eles não seguem um modo de vida assim como nós fazemos. Vamos tomar cuidado para mim não repetir de novo aqui. De uma maneira muito geral, os movimentos aberrantes são inseparáveis de uma força crítica destruidora. Essa força crítica destruidora é que assusta a academia. É isso que elas querem deixar de lado. Desse ponto de vista, a questão quid juris não implica apenas determinar o direito próprio a este ou aquele fato, mas a combater, a lutar em prol do que tais movimentos aberrantes exprimem. A expressão é um grito, há numerosos gritos em Deleuze. É como que um derradeiro, deixa essa motinha aí passar, é como um derradeiro estado da pergunta: que direito esses movimentos aberrantes reivindicam? Em prol de que novas existências testemunham? Talvez esteja aí o segredo, fazer existir, não julgar. O que é aquilo, né? Voltando ao anti-estruturalismo, se não puro julgamento o tempo todo. É assim que essa imagem dogmática do pensamento pensa. Por mais que a orientadora diga que seja o contrário, que isso é uma frescura pós-moderna. Por que então passar pelos nômades, os metalúrgicos, os índios, os trabalhadores itinerantes, a geometria arquimediana ou a música? Não há uma luta contra a morte? Não mais a morte positiva da autodestruição, mas uma morte inteiramente outra, aquela através da qual o capitalismo nos faz passar e que nos transforma em mortos-vivos, em zumbis sem futuro? É nesse sentido que Deleuze e Guattari descrevem a estranha paz mundial em que vivemos e contra a qual certos movimentos aberrantes estão sempre lutando, molecularmente, minoritariamente. Aí, esse é o final da introdução. O meu contato com o Deleuze, ele se deu nos encontros, como a professora Mônica Silva realiza já há vários anos, ela chama de esquizo-encontros. Eu fazia esses encontros com o Luiz Isidoro, com a Ivana Medeiros, que é uma historiadora. Ele é professor desses cursos livres e eram nos encontros nos finais de semana ou durante a semana após as aulas, que eram sempre às quartas-feiras, na Praça São Salvador, no Flamengo, ou não sei se já é Laranjeiras ali, mas enfim, eram nesses encontros que Deleuze se apresentava, no encontro com a música, no encontro com projeções de arte, na ida a exibições, a exposições de pintura, nos churrascos à luz de vela. É toda uma afetividade, é toda uma maneira de sentir que nos faz mudar, que nos faz devir outras coisas, entender o que é um devir. Para, Lupita, pelo amor de Deus, para! Já pensou se Deleuze
fossem apenas julgar em que ponto a sua positividade é criticada e por quem, não sei aonde, em que contexto, por qual autor ou autora, isso é a morte da filosofia. Realmente, essa filosofia realmente acabou. Tá? Vou ficar por aqui e vamos ver como é que a gente vai continuar. Eu devo continuar aí com a leitura, porque me interessa muito e quem se interessar é por causa dessas coisas que eu estou falando. Não me procurem como se eu fosse mais um professor de filosofia, porque eu não sou. Tem gente fazendo isso muito melhor do que eu. Abraços e até a próxima.